Bom dia para mais uma live de Terapeutizando o Livro. Respire e conte até 10. Vamos para mais uma live. O título é curioso, né? Guerra em Família. Quem nunca ficou em guerra com alguém da família? Vamos ver o que o autor vai abordar, né, nessa live. E estamos super empolgadas, eu e a Andresa, para essas lives de terça-feira aqui no nosso canal, às 11 horas. É uma live bastante... agrega bastante, não só para nós duas, né? Mas eu acho que para... Inclusive, hoje vou colocar todas essas lives no YouTube. Então, também estou direcionando essas lives, as lives que a gente fez o ano passado, do outro livro, né? E agora esse livro também já está tudo preparadinho. Essa semana eu já libero para todo mundo também. Se quiser assistir pelo YouTube, tem essa opção. Bom dia, Andresa. Tudo bem? Tá me ouvindo? Acho que ela Tô. travou. Ah, voltou. Oh, eu estava conectando o fone, né? Ele não estava ligando, eu acabei ajustando aqui. Legal. Bom Tudo bem, dia. amiga? Bom dia, Dinei. Seja bem-vindo na nossa live. Coisa boa tê-lo aqui com a gente. Bom dia. E aí, hoje é guerra em família, né? Quem nunca brigou com alguém da Quem família? nunca? Quem nunca, né? E é um tema que hoje ele parece que ele está sempre muito atual, né? São muitas questões que acabam vindo para terapia, são muitas. Todo mundo acaba tendo um pedacinho ali que fica travado na família. E aí, então a gente vai olhar hoje algumas questões, não tudo, né? Porque é um assunto muito amplo, né? E aí precisamos entender um pouquinho mais sobre essas guerras da família. É isso aí, é isso aí. Bom, vamos começar? Bora lá. Bora começar. Tá, Rê, É, está travando a minha imagem? Não. Tá tranquila. Quando você entrou, travou, mas agora não. Agora tá Tá bom. tranquilinho, tá bom? Tá certo. Vamos lá. Então vamos lá. O autor começa com uma historinha. Talvez Matt Groening, o criador do desenho Simpsons, inicialmente não tivesse noção de quanto sua criação faria sucesso. Os Simpsons é um dos desenhos animados mais vistos do mundo. O interessante é que o desenho mostra uma família desajeitada e estranha. Filhos rebeldes, uma mãe muitas vezes omissa. Mas entre os personagens do desenho, em termos de atitudes absurdas, ninguém ganha de Homer Simpson. Bebedor de cerveja, ele trata a família com indiferença e estupidez, sendo um péssimo marido e muito pior como pai. Apenas para comprovar nossas observações, recordo dois pensamentos de Homer. Um em relação à mulher e o outro em relação à família. Na primeira frase, ele conversava com o filho e na segunda dialogava com ETs. Mulheres são como cerveja, cheiram bem, são bonitas e você mataria sua mãe para conseguir uma. Horrível. A segunda, oh meu Deus, são alienígenas espaciais. Não me comam, eu tenho mulher e filhos. Comam eles. Péssimo. Ai, meu pai, respira. Olha, eu Respira confesso que eu fundo, que não esse gostava trem é desse desenho. difícil. Você sabe que eu não gostava desse desenho. Não gostava. Meus irmãos gostavam, mas eu odiava. Eu quase nunca assistia, de vez em quando. Mas realmente ele era um bruto, desajeitado, né? Enfim. Quem não tem, quem não tem, não. A gente encontra várias famílias dessa forma, né? Mas vamos lá. Tomamos
a liberdade de escrever o texto acima, para que, num tom bem-humorado, pudéssemos escrever sobre um assunto gravíssimo, a nossa família. Infelizmente, não seria exagero afirmar que, salvo algumas exceções, nossas famílias vivem em guerra declarada ou, em alguns casos, vivem algo semelhante à Guerra Fria. Granadas de agressividade são arremessadas a todo momento. Ninguém toma iniciativa de erguer a bandeira branca da paz e do diálogo. Tiros de azedume e irritações são disparados aleatoriamente. E o pior é que, como em qualquer guerra, todos saem perdendo. Em meio a essa situação preocupante, fico me perguntando quantos Homer Simpsons existem por aí. Insensíveis, egoístas, agressivos, acreditam que têm que ser atendidos em seus desejos a qualquer hora. E quando a educação dos filhos basta dar um berro e ter nas mãos uma boa cinta de couro. Atualmente, mormente no Brasil, vivemos numa sociedade repleta de violência. Não foi por acaso que certa vez o educador Paulo Freire disse: não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo os sonhos e inviabilizando o amor. Vamos dar uma pausa? Vamos, né? Tem bastante coisa aqui. O tema, ele parece ser um pouco até meio pesado, né? Para a gente conversar. Porque o que é a família? Né? O que significa a família? Para muita gente, é só onde que ele vai despejar tudo isso que ele trouxe aqui da insensibilidade, o egoísmo, a agressividade, tudo aquilo que ele reprimiu, e a gente vai para a nossa terapia, obviamente, tudo aquilo que ele reprimiu na infância, ele chega nesse casamento e ele coloca tudo para fora. Porque ali ele se sente o provedor, ele se sente o maioral, e realmente ele é, mas ele não que ele precisa estar trazendo toda essa agressividade para dentro do lar, para dentro da família dele. Né? E assim, até um tema muito pertinente, que essa semana ela começou, pelo menos aqui no meu setting terapêutico, ela começou bem pesada com relação à família. Né? Então, o que é essa família? O que é essa constituição que nós trazemos, né? O que é ser um pai? O que é ser uma mãe? O que é ser um filho dentro dessa estrutura familiar? Né? E como ele trouxe os exemplos aqui do Homer, né? Que muito, muito triste olhar para isso, porque antes a visão era de que, isso é um desenho, né? Só que hoje a gente lê isso daqui e a gente fala que isso é uma realidade, uma dura realidade. Então, o egoísmo, né, dentro desse Homer, ele cresce, ele é grande, ele existe dentro dessa estrutura. ETs, não me comam, eu tenho mulheres e filhos, comam eles. Então, quem é essa família para esse Homer, né? A gente costuma muito, é engraçado, eu também, da semana passada para cá, eu tenho olhado muito essa questão da família, né? A família é super importante, né? Eu acredito muito que a nossa evolução, ela está baseada no que a gente aprende, no que a gente supera dentro da família. Né? A gente traz muitos exemplos. Está travando um pouquinho o seu áudio. Eu não sei se você consegue melhorar. Eu acho tão importante esse assunto, como todos, mas precisa trazer Estão falhando um pouquinho. Melhorou? Veja se melhorou. Bastante. Legal. Então, como eu estava falando, eu acho que é na família que a gente se compromete antes de chegar na família, né, antes de nascer, é a nossa evolução, é o nosso despertar, porque felizmente, eu não posso dizer infelizmente, mas felizmente é na família que aciona certas feridas em nós,
para nós aprendermos a evoluir, né? Então a gente vê aí filhos sem saber quem são os pais, ou os pais olhando só o próprio umbigo, apesar de ser um provedor, de dar, né, o que nós precisamos, né, o alimento, a moradia, mas falta muito, às vezes, um olhar de família mesmo, né? Porque a gente entra numa que nem aquela live que a gente fez, e como é que é? A vida me leva, e a vida passa, e tinha uma outra, como é que é? Ah, esqueci. Não, e a vida passa. Como nós estamos passando por essa vida? E a gente vem, né, muito naquela questão do materialismo, na questão do provedor, que tem que botar o dinheiro dentro de casa, porque tem que comer, porque tem que pagar escola, porque tem que fazer várias coisas. Só que o primordial, que eu acho que até, digamos, de uma forma espiritualizada, que Deus quer, é que a gente traga o amor, que traga o carinho, que traga o respeito pelos nossos, né? Então, o Paulo Freire fala aqui muito bem a respeito disso, que é enquanto nós não tivermos um olhar mais amigável, mais amoroso, mais em paz, como é que a gente vai transpassar por todos esses problemas que a gente tem no dia a dia? A família é o nosso lar, é a nossa casa. Então, o que a gente precisa é viabilizar os sonhos de uma forma madura, de viabilizar o amor entre nós. E muitas das vezes a gente, eu falo assim, que a gente vai por osmose, né? A vida leva. Então eu tenho que trabalhar. Tchau, não dá nem beijo no marido, não dá nem beijo na filha. A filha também está na corrida porque acordou tarde, sai de casa, entra, tem que comer, e depois vai pro quarto, tem que fazer lição. Mas e o momento da família? Sim, sim, com certeza, Rê. Perdeu-se muito, né, o bom dia, a cordialidade, perdeu-se muito aqueles momentos onde que você para simplesmente dá um abraço. Então, por que você está me abraçando? É assim, né? A gente acaba. Por que você está me abraçando? Você quer alguma coisa? Né? Porque perdeu-se, né, esses momentos em que você espontaneamente você vira e fala, eu amo você, estou com saudade. Ah, me dá um abraço que eu estou com saudade. É tão gostoso quando vem do simples sentir e não da necessidade da manipulação que normalmente acontece. Exatamente. Né? Precisamos parar de manipular, né? Infelizmente as crianças, os adolescentes são assim, né? Sempre vem com carinho, com abraço, quando está interessado, mas não importa, é o momento deles, mas e nós adultos, como que a gente está agindo? Né? A gente vê tanta família desestruturada porque não sabe lidar com o filho, ou o filho não sabe lidar com a mãe, não aceita a forma como o pai criou. Ok, não pode não ter sido da melhor forma, mas Sim. aonde está o amor para a gente poder compreender, para a gente poder aceitar e respeitar a história de cada um, né? E até, né, Rê, assim, o que eu não consigo, por que que eu não consigo? E aí a gente vai olhar o outro lado, né? Porque não é só acusar. Mas o porquê que eu não consigo conseguir algo de alguém que é importante para mim, no caso da minha esposa, do meu marido, por que que eu não consigo colocar uma ordem, por exemplo? Porque amar não é só falar sim, sim, Não. sim. Amar também demanda de você falar não, não pode. Não, eu não quero. Eu não consigo. Aquela esposa que muitas vezes não consegue falar não para o marido porque ela é dona de casa e não está trabalhando fora. Então, o valor dela está condicionado ao dinheiro que ela não entrega dentro de casa. E o que ela faz para manter essa família no equilíbrio?
né? Essa estrutura chamada família que nós estamos falando. Trazer um bom alimento, uma boa comida, uma roupa limpinha, sua cama quentinha, não é um ambiente organizado. Então, por que eu não consigo falar não para o meu marido? Não, hoje nós não vamos tomar cerveja, hoje nós vamos reunir. Hoje o almoço vai ser na mesa, todo mundo na mesa. Porque eu faço questão que essa estrutura seja desta forma. Estou falando que tem que ser assim. Cada pessoa vai trazer de uma forma. Ontem, até numa sessão terapêutica, por isso que eu falei que o assunto é muito pertinente, porque ele está fresco na semana, pelo menos para mim. Ela falou assim, eu só queria almoçar na mesa, porque isso me recorda quando eu estava com a minha avó, com a minha mãe, com meu pai. Isso, para mim, significa família. Só que o parceiro dela hoje não gosta de almoçar na mesa, aquela coisa de vamos sentar agora e comer. É na hora que ele quer. Então eu falo, será que eu estou tão errada assim? Né? E aí a gente vai analisar o caso dela, porque o caso dela é uma coisa e a gente está aqui numa live aberta, onde cada caso é um caso. Então, o que é bom para você, para sua estrutura? O que você pode fazer a partir de hoje para que essa família esteja mais unida e não desunida dentro desse lar? Hoje muitas pessoas olham a família como contrato, né? É um contrato. E esquecem que, na verdade, se você se une no amor, na igreja, na bênção de um padre, alguma coisa, a gente precisa olhar com mais amor, né? Porque o início é tudo lindo, mas depois entra nessa, deixa a vida tá me levando, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E eu acho que você colocou muito bem, a dona de casa, né? A velha profissão dona de casa sem remuneração. O quanto ela se cobra para deixar a casa sempre organizada, a comida pronta, cheirosa, né? As camas organizadas e ainda tem que, às vezes, servir ao marido. Era assim antigamente. Eu acho que hoje a gente precisa levantar a bandeira e falar, se permitir a dizer não, se permitir a dizer sim. E eu acho que exigir hoje, e eu tiro isso por mim, Andressa, aqui em casa, pelo menos no fim de semana, eu exijo que a gente coma juntos. Porque é uma forma da gente, sem celular, que é uma forma da gente se comunicar, né? Então... eu vi aí em algum lugar nas redes sociais que tem um barzinho que quando você chega tem uma cestinha, onde todo mundo coloca o celular lá e esse celular fica afastado. O primeiro que pegar o celular paga a conta. Então, assim, ninguém pega o celular antes da hora determinada ali para poder fazer a divisão. E essa ideia, vamos trazer para dentro de casa, né? Por que na hora da alimentação, que é um momento onde você olha para sua filha, aonde você olha para o seu filho, é um momento onde vocês podem conversar como foi a sua manhã, como foi sua escola. E são momentos que a gente perde, porque eu, pelo menos aqui, eu sou empresária e trabalho em casa. Né? Você também terapeutiza em casa. Então, é um momento que você tem para estar com a sua filha, é um momento que nós temos para lidar com aquelas questões do dia a dia e começar a direcionar o que precisa ser feito do nosso dia, para que depois você se recolha e vá trabalhar. Ou, se você almoça para depois sair para o seu trabalho, é a mesma coisa. Né? Ou é um momento onde que às vezes os nossos filhos estão saindo para um curso, estão saindo para o trabalho, então é um momento no almoço ou no jantar, é um momento de descontração, é um momento onde você pode brincar, onde você pode rir, e não só a obrigação de sentar na mesa e estar junto. Porque muitas vezes é a obrigação de estar ali, às vezes nem conversar, nem trocar uma ideia, né? É primordial. A família, acho que é essencial e a gente precisa levantar essa bandeira branca da paz, do amor, de entender as dores, porque cada filho tem uma dor, né? Cada vida dentro de casa tem uma dor. E a gente precisa ter mais compaixão, né? Pelo outro, pela história do outro.
Mais para frente, o autor traz uma questão aqui que eu não queria dar o spoiler agora, mas a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso lá na frente. Então, a gente lê mais um pouquinho, Rei, quando chegar nesse ponto, aí eu falo sobre essa empatia, aonde que eu vou ligar essa empatia. Tá E por que bom. está faltando essa empatia. Mas vamos Então, lá. vamos lá. O pior é que muitas vezes o ponto de partida dessa violência teve início em nossos lares. Por quê? Pergunta você, eu lhe respondo. Porque, infelizmente, Homer Simpson não é apenas um personagem fictício. Ao contrário, ele é real e existem milhares deles por aí, que é o que a gente comentou, né? Porque não só o Homer, mas a família Simpsons retrata a realidade de muito de nossas famílias. Porque muitos pais ainda não entenderam que não podem separar a palavra educação da palavra amor. Porque boa parte de nós, pais, ainda não compreendemos que a melhor herança a ser deixada para nossos filhos é a ideia de Deus e a necessidade de ser bom. Porque muitos de nós, pais, preocupamos-nos em colocar nosso filho na escolinha de futebol, nossa filha na aula de balé, mas raramente temos a preocupação de encaminhá-los para uma religião. Porque houve um linchamento em nossos lares, ou seja, matamos covardemente o diálogo. Vamos dar uma pausa? Ou seguimos mais um Vamos. pouquinho? Não, podemos parar um pouquinho. Aqui, onde ele fala, né, sobre a religião, eu queria falar um pouquinho sobre isso, que é onde eu queria chegar com a tal da empatia, né? Já tem estudos que falam que quando você segue uma religião, ou que quando você trabalha essa religiosidade, essa sua espiritualidade, você trabalha nessa criança, nesse jovem, nesse adolescente, a tal da empatia. Porque a religião, essa conotação religiosa, ela nos traz como nós podemos ser bons, como nós podemos nos colocar no lugar do outro, né? Porque, bem ou mal, qual religião quer que seja, eu não estou aqui levantando uma bandeira da religião, mas sobre Deus, sobre uma força maior que rege, sobre leis universais que rege esse mundo. Então, se eu entendo que existe uma ação e uma reação sobre algo que parte de mim, então eu preciso entender que eu estou jogando algo para lá que depois volta para cá. E o que eu vou colher depois disso? Então, a religião, para o jovem principalmente, traz a questão da empatia. E com o uso excessivo dos celulares hoje, o que acontece? Os jovens esquecem de olhar a parte da religião, dessa religiosidade em si, desse, como a gente fala muito aqui, desse Deus que habita em mim. Então, eu não trabalho, os jovens, quando não são direcionados para uma religiosidade, eles não trabalham dentro do nosso hipotálamo a questão empatia. E isso já é comprovado cientificamente, não é uma coisa que eu acho que é assim. Não, é comprovado. Então, a religiosidade, ela é importantíssima. Depois, quando o jovem fizer 18 anos e ele não quiser mais seguir uma religião X que a mãe determinou, ótimo, aí ele vai seguir o caminho que ele quer e vai colher os seus louros. Mas enquanto está aqui na nossa responsabilidade, é importantíssimo trazermos uma religiosidade. Eu não estou falando a religião. Porque nós podemos, por exemplo, fazer um evangelho no lar uma vez por semana, independente da religião. Você pega a sua Bíblia, você pega um artigo, você pega qualquer assunto, se reúne com sua família e faz um evangelho dentro do seu lar. Tem até Porque além de... aqueles livrinhos pequenos, né, de mensagens diárias que eu até comprei recentemente e eu procuro ler junto com meu marido e minha filha e a gente discutir sobre aquele assunto abordado. Isso também é uma forma de religiosidade, né, de trazer essa empatia, esse amor pelo outro, né? Exatamente.
Então, trazer essa concepção de uma lei universal, de que existe uma força maior que rege tudo e todos aqui nesse planeta, né? Mas principalmente para trazer, até assim, não digo só do religioso, mas trazer uma notícia que você ouviu, né? E dialogar ali com Sim. eles, porque além de ser um momento da família, que vocês estão cada um trazendo uma percepção e você entendendo aonde que está a cabeça do seu filho, o que ele está pensando, onde que está, como que está dentro dele com relação aos assuntos que estão acontecendo no mundo, se ele está conseguindo trazer uma clareza, se não está. E ali você consegue conversar, poxa filho, mas eu não achava que era isso dentro de você, isso ressoava dessa forma. Mas é só um dia da semana, é um momento onde vocês vão se dar, o momento de reunir essa família e conversar sobre algo. Não necessariamente precisa ser da religião, mas não que você não possa iniciar fazendo uma oração, fechar fazendo uma oração, pedindo para que aquela semana seja harmoniosa nesse lar, né? Então, assim, falando em família, eu ligo muito essa questão religião, porque a religião, ela une também. Pelo menos essa é a minha percepção. Ninguém precisa concordar comigo. Mas por que a gente precisa procurar uma religião só quando as coisas estão muito ruins e você não consegue mais ver luz no fim do túnel? A religião, ela está aí para todo mundo, para qualquer momento. Tanto para momentos ruins, mas principalmente também para momentos bons. E Que vem nos falando, abençoar, né? Uma força maior nos iluminando. eu acho que falando um pouco de energia, né, Andresa, a gente é terapeuta energética, a espiritualidade é a gente, às vezes, se conectar, né, com a gente mesmo e trazer uma paz, trazer uma calmaria para a gente poder lidar com o assunto da família, né? Que às vezes a gente está brava com a filha ou a filha está brava com a gente. Parar um pouco, respirar, né? Trazer um pouco de paz para trazer lucidez para a gente poder se expressar. Porque a gente vê também muitos lares em pé de guerra, mas cada um olhando para o seu próprio umbigo, vitimizando, e a gente precisa trazer a responsabilidade para nós mesmos, né? E Com às certeza. vezes a religião vai ajudar muito. É que nem ele fala aqui, né? Educação. Não podem separar a palavra educação da palavra amor. Às vezes a educação, a forma como você educa, isso pode, não deveria ter feito assim. Tem que ter o amor para dizer por que não pode, o que é certo, o que é errado, porque nós temos muitas crenças e essas crenças às vezes atrapalham. E os jovens que estão vindo já estão num outro patamar, digamos, evolutivo, e que às vezes não aceita mais as nossas crenças, porque eles estão vivendo num mundo mais moderno. Mas os pais e os filhos terem a calma, terem a sabedoria para parar e discutir um assunto, e não impor um assunto, né? Que faz muito a diferença, por isso que muitas famílias entram em pé de guerra. Você trouxe, né, a questão da educação e a palavra amor. O que eu acho que os nossos jovens precisam muito e que a gente precisa tirar uma percepção de que amor não está dizendo que eu vou consentir tudo, que eu vou dizer amém para tudo. Amor, principalmente, é naquela hora que você tem que falar, não, filho, não pode. E aí, é por amor que eu vou educar o meu filho da forma correta. Sim. E tem jovens que precisam experimentar a responsabilidade. Como experimentar essa responsabilidade? Olha, filho, se você fizer isso que você quer de tal forma naquele lugar, vai acontecer X, Y, Z consequência. Aí você escolhe o que você quer.
é trazer a responsabilidade para a mão desse jovem que está indo para o mundo. Sim. E aí, desta forma, você já trazendo dentro dessa amorosidade a consequência do que pode acontecer ou não. Isso pode ser uma crença do pai e da mãe? Pode. Mas ele também precisa saber que a consequência, quem vai assumir vai ser ele. E aí a gente fala, né? Nós podemos educar dessa forma que a gente fala pelo amor. Mas ele também pode escolher pelo ardor lá na rua, com outras pessoas, no emprego, no trabalho, com um amigo, enfim. Aí é o velho Dessa forma arbítrio, também né? vai ser educada, né? É o velho arbítrio. A gente educa, a gente passa a nossa percepção e é uma escolha deles fazerem ou não, né? E hoje em dia a gente percebe o tanto que as famílias se reduziram, às vezes, em um só filho, né? E isso, eu não falo que tem estragado, não sei se é a palavra certa, mas por ter um filho só, a gente quer dar tanto amor, quer dar tudo para o outro e a gente não coloca limite. E futuramente essa criança acaba sendo prejudicada porque ela nunca teve esse limite. Então, famílias pequenas de um filho só tem que tomar muito cuidado, né? A gente fala, o filho único é muito mimado. Depende da educação, depende do limite que você coloca. Então a gente precisa também educar com amor, que é o que você falou. Saber falar não, entender, fazer a criança entender o porquê do não, né? Porque o não às vezes pode ser um sim para a vida dela, né? Com certeza, com certeza. Vamos lá mais um pouquinho. Aí ele continua respondendo, porque em geral, na pressa para ganhar mais dinheiro, nós nos esquecemos de dar e ganhar abraços e beijos. Porque, na maioria das vezes, deixamos de fazer as refeições juntos. Porque, em meio à tecnologia dos computadores, fones de ouvidos e dos iPads, vivemos a filosofia do cada um por si e Deus por todos. Por que estamos esquecidos de pronunciar frases simples do tipo: te amo, você é importante, tenha um bom dia. Porque estamos, boa parte, tentando empurrar para a escola uma função que é nossa enquanto pais. Porque trabalhamos demais e sonhamos de menos. É bem o que a gente falou, né? No primeiro ele fala, esquecemos de abraçar e beijar nossos filhos, ou até os nossos companheiros. Né? A questão também de fazer as refeições juntos, de falar a palavra te amo, você é importante, tenha um bom dia. A gente precisa, são coisas tão simples e parece ser coisas tão difíceis de fazer, né? Fazer e falar. É verdade. E vamos falar do amor, né? Que o amor ele é um verbo, né? Ele é uma ação. E para você fazê-lo, você precisa praticar. Praticar e expandir, né? Esse conectar. Porque você pode conectar e amar e odiar, ou o que quer que seja, né? Esse verbo, você pode fazer e expandir para todo mundo. E por que não ser essa pessoa que vai trazer um bom dia? Eu lembrei de uma coisa aqui muito aleatória aqui, né? Que teve uma época que eu trabalhava numa farmácia de manipulação e tinha uma pessoa que ela chegava e o meu dia só começava quando ela chegava lá. Porque era um ambiente super carregado, um ambiente pesado de se trabalhar, todo mundo aquela pressão de fazer, que de manhã você chegava, você tinha aquelas 500 fórmulas para cada setor, né? Tinha a sua função ali, então um fazia o boleto, outro fazia a fórmula, outra a farmácia, e enfim, cada um no seu contexto ali. Então todo mundo com aquela tensão de chegar e fazer o seu. E essa pessoa, quando chegava, ela tirava aquela densidade, aquela coisa pesada do ambiente. Então ela chegava e ela, bom dia, luz do dia. Tinha gente que odiava. Tinha gente que falava assim, nossa, já chegou. Essa pessoa é insuportável.
Mas assim, para mim, meu dia só começava quando ela chegava, porque ela, para mim, ela trazia uma leveza, ela trazia aquela coisa do tira a coisa ruim e põe a coisa boa nesse lugar. Então, veja como é importante, né, você trazer essa amorosidade, é você praticar essa amorosidade. Eu estou falando isso, né, mas isso também vem muito da família. Tem família, tem pessoas que não conseguem, não praticam, não tem isso dentro de casa. Bom dia, pai. A benção, pai. Quantos, né, não cultuam a questão da bênção? Até hoje, eu com meu pai e com a minha mãe, a benção, pai. Quando a gente vai se falar, benção, pai, tudo bem por aí? A benção, mãe, tá tudo certo? Como foi seu dia hoje? Então, a minha filha vai dormir, às vezes ela não tem muito hábito, enfim, os jovens não estão tão habituados, mas eu não deixo de falar, filha, Deus te abençoe, boa noite. Aí ela, mãe, a bênção. Então, assim, são coisas que conectam, né? Isso eu estou falando do meu mundo, cada um leva as percepções dos seus mundos, né? De repente, é só ir lá na beira da cama, dar um beijinho na testa e falar, boa noite, filha, dorme com Deus. Então, assim, o que representa, né, essa amorosidade, né? O que se perdeu? Por que se perdeu? Por que o nosso dia se tornou tão automático que dialogar, que é uma coisa simples, acabou sendo por mensagem. Você está num quarto, ela está no outro. Filha, pega um copo de água para mim. Eu me recuso a fazer isso. Então, assim, uma conversa que poderia estar juntos, por isso que, de repente, é tão importante se juntar na mesa, numa refeição, tirar o celular e deixar só a conversa. E você Até sabe... mesmo se tiver o celular, mas falar assim, filha, olha que eu vi que eu lembrei de você, e mostrar, conectar, não afastar, mas trazer conexão com a família, né? Usar a favor, né? Exatamente, eu acho que é usar a favor. Eu vejo, às vezes, muito vídeos que é engraçadinho, o que eu quero mostrar para minha filha. Eu separo, quando a gente tá junto, eu vou lá, mãe, olha isso aqui, veja isso. Então, eu acho que é criar um elo, criar uma conexão, né? Esse mundo da tecnologia tem afastado muito os adolescentes, as crianças da gente, mas a gente tem meios de entrar em conexão com essas crianças. E assim, você deu esse exemplo da farmácia, né, da sua colega. É tão bacana quando você traz essa alegria, porque quem de nós não fomos uma criança alegre? Uma criança brincalhona, sorridente. Só que o decorrer da nossa vida, a gente vai perdendo essa alegria. E eu acho que a gente está no momento de resgatar a alegria da criança, a essência da criança para dentro da nossa vida, do nosso lar, no nosso trabalho. Aí a vida vai ficar cada vez mais leve, né? Sim, né? E é aquilo que eu falei antes, assumindo, cada um assumindo o seu papel, né? Porque não adianta um pai, por exemplo, não dar o amor que ele precisa dar, não trazer essa amorosidade para os seus filhos e querer cobrar essa amorosidade de volta. Exatamente. Né? Então, se eu estou ensinando meu filho que não existe amor, não existe empatia, não existe nada, só existe briga e grito e xingo, o que eu quero receber de volta também? É porque eu sou a mãe? É porque eu sou o pai e eu tenho esse poder de brigar e cobrar? Então, e aí quando eu quero a amorosidade, eu vou para a manipulação para receber essa amorosidade? O que está por trás de tudo isso, né? Por que eu não consigo lidar de simplesmente chegar no meu filho e abraçar? E falar, ô filho, eu te amo, nossa, estou com uma saudade de você, e abraçar. Né? Gente, vocês estão gostando da live? Comenta aí, se vocês quiserem participar, fazendo algum comentário, sempre agrega, viu? Vamos lá, continuando. Pensemos sobre tudo isso. Nossa sociedade não terá estrutura adequada se a nossa família não estiver estruturada. Hoje à noite, antes de dormir, olhe para o seu filho e pense: Deus me confiou esse espírito para que eu eduque, cuide e ame.
O que eu tenho feito por ele? Lembremos ainda que os conflitos são naturais, pois onde há gente, há conflitos. Em termos de família, os segredos de uma boa convivência são: não permitir que o conflito se transforme em confronto. Criar estratégia para diluir alguns conflitos. E dialogar, nunca gritar. Para encerrar, vou revelar uma vontade estranha. Tenho o desejo, não me julguem pedras, não me joguem pedras, que só uma vez ou outra tivéssemos novamente os apagões. Quem sabe, sem energia elétrica, deixaríamos de olhar para o televisor e olharíamos uns para os outros. Eu acho que esse livro foi escrito antes da pandemia, né? Mas a Sim, gente chega lá, sim. porque a pandemia é muito louco, né? Ou uniu demais a família se reencontrou, ou a família se separou, né? Separou. Então, É. que seja um apagão de energia, mas eu acho que nós passamos por 2 anos podendo nos transformar, né? É óbvio, tem gente que percebeu que o convívio diário não dava, mas quantas famílias se deram bem, né? Eu, eu, eu sou uma que me dei super bem com meu marido, foi uma fase muito boa e uma fase de companheirismo, né? De falar, cara, não consigo fazer tudo sozinho, então vamos arregaçar as mangas e vamos fazer tudo junto, acontecer junto. E foi uma época boa, onde a gente também estudava com a nossa filha, na medida do possível. Então a gente precisa ver as oportunidades que tivemos ou que ainda vamos ter para poder trazer esse convívio, né? Ele fala que não permitir que o conflito se transforme em confronto. Então, será que não tem uma saída? Será que tudo aquilo que eu quero que não está conseguindo agregar nesse convívio familiar não é só o meu ego querendo demais, ou eu sou a vítima, ou é tudo para mim? Será que não pode ser É. compartilhado, não pode ser dividido? Criar estratégia para diluir alguns conflitos. Então vamos sentar, vamos conversar, vamos assistir um filme, ao invés de falar pelo WhatsApp, né, com o filho ou com o marido que está no quarto, vamos levantar o bumbum da cadeira e vamos até lá, vamos tentar conversar, ver a carinha que está meio triste, meio esquisita, e ter a coragem de perguntar, tá tudo bem? Tá com algum problema? Posso te ajudar? E, gente, eu posso dizer o seguinte, meus pais não tinham o hábito de falar eu te amo. E eu falei, eu vou criar minha filha diariamente. E tem dia adolescente, tem dias que vai pra cama, não quer nem falar com a mãe. Eu vou lá no quarto, dou um beijinho de boa noite, dou a bênção e falo, eu te amo, mesmo ela dormindo. O inconsciente escuta às vezes, né? Não, às vezes não, sempre. Sempre, sempre. Já existem até técnicas que a gente faz com crianças que quando eles estão adormecidas, você vai lá, fala no É. ouvidinho e o inconsciente dela assimila. Então, sim, vale muito a pena fazer isso, sim. E aí eu coloco aqui, né, quando ele traz para mim assim, não permitir que o conflito se transforme em confronto. Gente, isso é tão importante, essa frasezinha, ela é tão importante, porque os problemas não vão deixar de existir se você ficar mais triste. Se você ficar calado, se você quiser fugir, não vai parar de haver conflitos. Só que eles também não têm que paralisar ninguém, nenhuma família, não precisa paralisar uma estrutura. É só para a gente aprender a lidar com essa questão para que a gente passe para um próximo passo. Sim. Né? Eu falo muito, né, nas terapias, o mundo não vai estender um tapete vermelho para que você passe sem problema nenhum. Vai haver pedras no caminho, vai. Vai. Mas como você quer lidar com essas pedras? Você quer aprender ou você quer resistir? Ou você
quer esconder que isso não existe. Você falou muito sabiamente da pandemia. A pandemia veio e trouxe muita junção e muita separação. Sim. Separou muita coisa que já não estava bom e que precisava haver uma separação, mas, por outro lado, também uniu muitas famílias e uniu com muito mais força. Então, só que trouxe, de uma certa forma ou de outra, a questão: somos uma família, somos um contrato, uma organização, mas como que eu vou fazer essa organização dar certo? É fugindo? É não conseguindo olhar para a cara da minha filha, do meu filho, né, do meu marido? Não, como que eu vou resolver esse problema? Né? É realmente permitir que o conflito esteja presente, porque vão haver vários conflitos, mas como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou fazer para resolver essa questão e esse problema agora? Né? Sim. Dentro dessa estrutura, eu tenho lá meu pai, eu tenho a minha mãe, eu estou nesse meio, até onde é pertinente eu me meter nesse lugar? Até onde eu tenho a minha responsabilidade e a minha obrigação? Qual é a decisão que eu preciso tomar? Conscientemente. Depois que eu tomei essa decisão, como eu vou fazer para isso acontecer? Eu costumo ensinar para os meus assistidos, Andresa, a respirar, né? Tem um conflito, tem um problema, tá todo mundo estressado. Vai no banheiro. Finge, nem que não tenha vontade. Vai lá no banheiro, respira fundo. Respira, respira. E começa a analisar por que que o outro está falando assim. O que que é que eu estou querendo? Porque a respiração ajuda a acalmar, você se compenetrar naquilo que você está querendo e voltar de uma forma mais calma para falar com seu parceiro, para falar com seu filho, né? Porque se toda hora a gente entra em conflito, né? Eu falo que o vento bate tanto até que a pedra fura, né? Mas a gente não precisa furar essa pedra. A gente pode contornar, a gente pode ir por cima, a gente pode ir por baixo. Vamos deixar, porque cada um tem seu valor, cada um tem uma forma de pensar, mas é a gente, como a gente se coloca no mundo, principalmente dentro da família, onde eu possa ser escutada e aonde eu posso escutar o outro. Porque o que acontece nas famílias, muitas das vezes, é ninguém escutar ninguém. A gente não escuta, às vezes, nós mesmos. A gente não escuta o nosso sentir, o nosso coração. Então, dentro da família, para que não haja guerra, a gente precisa nos escutar e também parar para escutar o outro, para ver qual é a necessidade do outro e qual é a minha necessidade, para a gente entrar num acordo, sem precisar de entrar num confronto. Né? Eu acho que essa é a dica, além das dicas que o autor deixa, você respirar, você parar antes de confrontar para ver exatamente o que você está querendo. Porque muitas das brigas é briga de ego, né? Eu querer ser mais, ou eu querer ganhar mais, ou eu fazer do meu jeito. Mas será que tudo que eu quero é o certo? Então a gente precisa parar para refletir, né? E às vezes, né, não é nem só, existem todas essas possibilidades que a gente trouxe até aqui. E vamos falar um pouquinho, até entrando no nosso mundo terapêutico, né? Existe a dor, a ferida emocional de cada um. Então, se eu vibro, vamos dizer que o meu pai vibra os problemas dele, foi criado com muita rigidez, porque aí eu vou lá para o meu avô, meu bisavô, trazendo essa ancestralidade, essa criação mais ríspida, mais rígida, mais brava, mais enérgica, que fala da boca, fala depois, me arrependi de ter falado, mas eu também tenho orgulho que eu não consigo voltar atrás e falar, desculpa, filho, eu não deveria ter falado isso. Então, existem dores emocionais atrás desse pai, atrás dessa mãe, que são coisas como que ele mesmo não consegue lidar com essas emoções.
E aí o que que ele faz? Ele transfere toda essa rigidez para o filho, para a filha, com uma forma mais grosseira de estar falando, com uma forma ríspida. Sim. E aí vamos dizer que essa transferência veio para mim, uma pessoa que trabalha rejeição, que trabalha abandono, que eu não consigo também, não tive uma estrutura de lidar com essas emoções. Então eu trago como se tudo a culpa fosse minha, tudo sou eu, tá tudo em cima de mim, eu sou o estorvo, eu sou. Entende como que é muito complexo uma estrutura? A gente falou muito assim superficial sobre uma harmonia no lar, sobre trazer vida, né, para esse lar. Mas a gente também tem que olhar de uma outra forma que talvez não seja possível ter essa harmonia nesse lar. E por que que não é possível ter? Porque por trás de cada ser humano existe um ser humano com dor, existe um ser humano com seus conflitos, que Sim. trouxe a sua criação, que trouxe a sua bagagem de emoções, né, que precisa ser trabalhadas. E como que isso vai ser trabalhado? Vai ser com os desafios da vida. Vai ser com os desafios diários, cada coisa que vai vir para que eu enfrente é algo que eu preciso superar, não é um castigo ou uma punição. Não. O que que eu preciso aprender com essa situação agora que está me ocorrendo? Então, eu não sei como lidar, eu vou procurar uma ajuda, eu vou buscar um terapeuta, eu vou buscar uma outra pessoa que possa me ajudar, para que eu saiba sair desse lugar, que eu saiba sair dessa situação, sem criar tantos conflitos. Como eu falei, conflito vai haver, mas isso não pode virar confronto, É. como o autor bem colocou. Então, eu vou bater de frente, eu vou ser reativa àquela reação do meu pai. Calma, vamos respirar, vamos pôr água na boca, vamos pensar, vamos refletir qual é o melhor caminho a partir de agora com tudo que está acontecendo. E às vezes, né, eu acho que você colocou muito bem, Andresa, às vezes a gente por si só, e eu falo isso por mim, né, eu virei terapeuta, hoje estou terapeuta, e às vezes eu não vejo meus pontos cegos. Então a gente sempre precisa de ajuda para olhar, porque a vida nos ensinou a, de certa forma, ser um pouco egoísta, a olhar para o nosso ego, a brigar pelas nossas crenças e que, às vezes, tudo isso nos faz sofrer. Então, o autoconhecimento, pedir ajuda para alguém de fora, né? Porque nem sempre uma amiga consegue nos ajudar porque ela pega a dor para nós, né? E eu falo que na psicanálise a gente dá um olhar muito diferente para cada palavrinha que a pessoa fala, né? Que tem algo ali no subconsciente, no inconsciente, gritando. Então, a ajuda de um terapeuta ela é fundamental para a gente sair dessa dor. Porque às vezes a gente se mete numa dor achando que Deus não me ama, a vida é injusta assim mesmo, é meu karma, né? Que nem o título do capítulo que a gente leu, Meu Marido, Meu Karma. Será que realmente é o karma? Será que eu preciso É, viver nas angústias, nas aflições, nessa tristeza, porque acha que o mundo é assim ou que o mundo está contra mim? E às vezes é um pequeno ajuste, uma mudança significativa que vai despertar para trazer uma leveza para a sua vida, ter um olhar diferente, né? Parar de se sentir tão é, culpada, não, responsável, né? Que o mundo é responsável pela minha tristeza. Não, sim. nós somos, nós temos responsabilidades pela nossa própria vida. Até os 18 anos que papai e mamãe cuida, ok. O papai e mamãe que ajude a gente, né, a sobreviver. Mas depois é nossa responsabilidade. Costumo dizer assim que uma criança de 10 anos tem um espírito igual ao meu, tão grande quanto o meu, tão responsável quanto o meu. Mas ela está num corpinho de 9 anos e ainda se despertando. Então, Sim. a gente, quando não está bem, é pedir ajuda e ir em busca desse autoconhecimento
porque nós somos responsáveis pelo nosso auto-amor, a nossa autoestima, a nossa autorresponsabilidade. É tudo nosso, não é do outro, né? É. E tudo que vem, né, é aquilo, é o que a gente precisa. Por mais que a gente não consiga compreender e ter esse É, controle, né? Porque a dor vem. Eu acho que eu sou assim uma pessoa de carteirinha para falar de tantas coisas que aconteceram e eu sempre batendo de frente, achando que eu tinha que lutar contra isso. E na verdade não era lutar contra isso, é pegar isso, colocar do meu lado e falar, vamos embora. Né? Como que nós vamos fazer para resolver isso? é isso E aí. trazer isso com lucidez, trazer isso com mais entendimento, com mais leveza e o aprendizado do que está acontecendo. O que que isso quer me ensinar? E aí eu me recordo que muitas vezes eu pedia coisas, né, para Deus, né, e hoje eu entendo como uma força maior, como universo, eu pedia tanto alguma situação para acontecer que quando acontecia eu falava, ops, e agora? Como que eu vou fazer? Chegou. Como é que eu vou fazer? É. Só que aí eu trazia como enfrentamento, como uma luta, como dificuldade. Então, o que que eu tenho pedido? Né? O que que eu tenho? Como que é essa conversa interna minha, né? Porque se eu estou pedindo tanto por algo e algo chega até mim, às vezes ela não vai chegar de uma forma confortável, né? Porque eu quero, mas eu não consigo fazer os movimentos por mim. E aí, de repente, ela chega de supetão, de uma forma que eu não estava esperando. E aí, agora? Mas A, chegou. a gente Como é precisa, que eu vou resolver a isso? gente precisa ter inteligência até nos nossos pedidos, Exatamente. né? Então, mais uma vez, não são confrontos, né? Não tenho que bater de frente com isso. É como eu vou fazer para lidar com essa situação agora, trazendo a conversa, trazendo, ok, eu vou fazer, eu preciso dar um passo para si, para frente, como que eu vou fazer, quem pode me ajudar, quem não vai me ajudar, para que eu também não fique esperando nada de ninguém, porque a espera pelo outro me gera frustração quando eu não recebo. Então, como que eu vou organizar tudo isso para enfrentar e ressignificar e fazer o que eu tenho que fazer dentro das minhas possibilidades, dentro do que eu consigo, dentro da minha estrutura. Isso quando não tem a possibilidade de contar com o pai e a mãe, né? Ou eu não tenho possibilidade de contar com o apoio de ninguém. Então, eu vou ser o meu apoio a partir de agora. Talvez seja essa o maior ensinamento quando o enfrentamento chega que eu não estou preparada. E aí, como que eu vou ser esse apoio para mim mesma agora? Como que eu vou desenvolver isso? Né? Então, a gente está trazendo várias situações, uma hora aqui falando sobre várias situações. É. Quem não pegou o comecinho, vai lá, volta lá, reveja o começo. A gente trouxe bastante percepção. Mas o que eu acho que eu queria só deixar aqui, refinalizando, é por trás de cada não, de cada personalidade na nossa estrutura familiar, existe uma dor emocional atrás. Então, quando eu trago isso, eu tiro um pouco da minha resistência e eu crio um pouco de empatia por aquela pessoa que está me atacando, por aquele pai, por aquela mãe, por aquele irmão, por aquela irmã, aquelas pessoas, aquela família, quem quer que seja. Existe uma dor emocional por trás daquilo. Eu não sou culpada de tudo. Eu não tenho controle sobre tantas coisas que eu acredito que eu tenho. Então, como que eu vou lidar com tudo isso? Então, vai para terapia, vai procurar ajuda, porque você precisa se organizar, organizar as suas ideias, para que você tenha forças e que você consiga seguir com mais lucidez, com mais presença na sua vida, no seu dia a dia, porque nem é só luz, com mais lucidez, mas Não, é com presença. A gente precisa estar ciente do que está acontecendo, o que eu quero fazer, o que eu consigo e até onde eu vou. é Certo? isso aí, É certíssimo. isso. Sugiro levantar a bandeira branca para dentro da família e olhar com todas essas dicas, com todas essas informações que a Andresa passou, porque a gente precisa ter amor, a gente precisa ter compaixão pelo outro, de saber das dores que cada um tem,
Pode ter 5 filhos, cada um veio para lidar com uma das feridas, com uma das emoções. Então a gente precisa ter amor e até para a gente poder superar os nossos conflitos e nunca entrar em confronto, né? Isso. Muito Gente, bom. obrigada, Rê. Bri- Muito obrigada a todos que entraram. Vou compartilhar essa live, porque eu achei ela fantástica. O tema foi maravilhoso, adorei. Muito bom. E se vocês gostaram, também compartilhe. Quem não assistiu por inteira, daqui a 2 minutinhos vai estar lá no meu Insta, no Insta também da Andressa, e compartilhe com pessoas que vocês acham que podem ajudar. Tá bom? Obrigada. E ó, semana que vem o Beijo. tema será Um Mundo Moderno. Vamos ver o que o autor vai trazer pra gente. Acho que nós vamos continuar nesse tema que começamos hoje, mas vai ser maravilhoso, com É isso certeza. aí. Feliz Páscoa para todos vocês e até semana que vem. É verdade. Até, Rê. Beijo para todos. Beijo, Tchau, tchau, um tchau. abraço.